Antônio, o produtor de arroz, ele tem visto as suas margens de rentabilidade diminuírem nos últimos anos, de uma maneira geral, aqui no Rio Grande do Sul mais ainda. Muitos deles optaram, onde foi possível, cultivar soja. Como utilizar o cultivo e fazer a sua proteção de forma a trazer uma renda melhor para esse produtor de arroz? Olha, Fabiano, eu acho que a cultura do arroz, assim como qualquer outra cultura, é sempre importante o produtor estar investindo em tecnologia para buscar uma produtividade melhor e, consequentemente, a rentabilidade e poder se manter na atividade, né? Não só pelo aspecto econômico, mas é importante ele diversificar o negócio dele para ele se proteger de risco, né? A gente sabe que a agricultura é cíclica, o agricultor pode, agora o arroz está num momento que a rentabilidade não seja tão favorável, mas essas coisas mudam. Então, dentre as ferramentas que o produtor tem para fazer esse manejo, para proteger a produtividade, e o arroz é uma delas, e aqui para o Rio Grande do Sul, trigo, milho e soja, que são cultivos importantes, são os biopotencializadores. São produtos que o produtor pode fazer mão do uso, lançar mão do uso para proteger a produtividade da planta contra esses estresses, como a gente fala, abióticos, que é a temperatura, é a falta de umidade, algo que a gente está vendo aqui muito no estado esse ano, né? Um clima que vem sendo melhor do que a safra anterior, mas ainda assim um clima não como a gente gostaria que tivesse ocorrendo nesse momento. Então esse tipo de ferramenta deve ser utilizado e é uma grande oportunidade para manejar e proteger esse potencial. Esse estresse hídrico que você citou melhora agora nesse ano, mas ainda assim bastante hostil na produção. Não dá para o produtor controlar o tempo, mas fazendo as aplicações de maneira correta e administrando essa lavoura, é possível defender a cultura de maiores perdas? Com certeza, Fabiano. Você fez um comentário que é interessante, que não dá para saber, né, o que vai acontecer com o clima. E eu queria dividir um dado com você, com seus telespectadores, que é muito importante e recente. A gente já estima que globalmente a agricultura perca em produtividade, em produção, valores maiores do que a gente perde para praga e doença hoje. Então essas perdas em decorrência de uma falta de água, de uma temperatura um pouco maior, de uma salinidade do solo, que é um conjunto de estresse que a gente chama como abiótico, hoje essa perda em agricultura ela já é maior do que as perdas que as pragas, as doenças provocam. Então, são ferramentas que o produtor cada vez mais vai precisar delas e elas bem utilizadas, elas podem ajudar muito. Vou dar um exemplo de duas ferramentas que a gente tem, que a gente trabalha muito bem aqui no cultivo do arroz no Rio Grande do Sul, em todo o país, que é o Seed. O Seed é um produto, o Seed Mais é um produto que a gente trata a semente de arroz antes do plantio. E o produtor de arroz aqui no Rio Grande do Sul ele tem necessidade de plantar em setembro. Então o solo ainda está um pouco mais frio, e aí, consequentemente a germinação e emergência da semente ela é mais lenta. Isso predispõe a vários problemas, a um ataque de doença, a um arranque do cultivo mais lento. E ao utilizar o Seed ali na semente, esse arranque é mais rápido, porque ele ajuda na fisiologia do cultivo a lidar com um estresse que é abaixo de temperatura, mas que é uma necessidade do agricultor, do produtor de arroz plantar nessa época, quando ainda a temperatura do solo está um pouco mais baixa. E o segundo exemplo que eu queria dividir é do Crop Evo. O Crop Evo é um produto que a gente já utiliza na folha, com 2 aplicações no ciclo do cultivo, 2 aplicações de 250 ml, a primeira ali no fim do perfilhamento e a segunda ali no emborrachamento, como a gente fala, que faz com que a planta se proteja e lide no campo de uma maneira melhor com essas intempéries. Então a gente tem visto ganhos de produtividade aí em torno de 500 quilos, que dá mais ou menos em média 5% de proteção de produtividade, vamos falar assim, né? E uma característica bastante importante do arroz é a questão da esterilidade. E esse produto ali, ele contribui com isso. Porque o arroz a gente forma ali a população de perfilhos no campo, vem a espiga, tudo, mas a gente tem um momento ali que ela define a quantidade de grão na espiga, que é o que a gente fala de esterilidade. E esse produto reduz em 50% a esterilidade, e essa esterilidade ela pode aumentar numa condição de clima mais quente, de um estresse maior. Então, esses são 2 exemplos de 2 ferramentas que a gente vem utilizando aí no arroz em diferentes regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Música